Olá, muito boa noite para você que está ligado na programação do Band Esportes a partir de agora, ao vivo aqui, quarta-feira, 8 da noite, hora do nosso Supermotor. Programa que está recheado das informações da Stock Car, da Fórmula 1 e mais do que isso, porque hoje a gente tem aqui no nosso estúdio o Ricardo Molina. Foi dar um tour aí no interior de São Paulo para conhecer e trazer mais detalhes para a gente do kartismo no Brasil. Agora o cara está mais do que inteirado das coisas, é parte da Confederação Brasileira de Automobilismo, tem muita coisa legal e detalhes para compartilhar aqui com a gente. E lógico, vai participar do bate-papo falando também de Fórmula 1, de Stock Car e mais, né? Porque a gente, você sabe, né? A novidade do dia, acho que essa informação é interessante a gente já compartilhar de cara, se é que você não viu no Twitter da Fórmula 1, que os caras da Fórmula 1 comemoraram a presença do Romain Grosjean treinando lá nos Estados Unidos de Fórmula Indy. E o Grosjean já falou, olha, eu gosto muito de fazer preparação física, não me arrependo das horas que eu gastei no ginásio, né, na academia fazendo treino, mas vou ter que treinar um pouquinho mais. Bom, a gente tem também nosso destaque para o motociclismo, porque o César Barros está aqui com a gente com várias novidades, informações que não são lá muito felizes, né, com relação ao Fausto Gresini, que infelizmente nos deixou essa semana. Tem detalhes deles, lógico, das equipes que já estão treinando, até Marc Marques, né, e o Alex Marques, que já estão voltando a trabalhar, já publicando foto. Legal a gente saber dos detalhes, o Cezinha está aqui com a gente para falar a respeito desses esportes. Mas eu quero começar o nosso programa falando de uma coisa que eu acho que é o que nos une aqui nesse programa. A gente gosta muito do que sobre o que a gente está falando, que é esporte a motor, né? Todo mundo gosta do cheiro da gasolina, ronco dos motores, é bem legal da gente acompanhar. Mas eu quero apresentar para vocês aqui duas pessoas no nosso programa de hoje, em que eu compartilho não só a profissão, mas eu tenho certeza que há muito tempo a gente está agora sob o mesmo guarda-chuva, estamos no mesmo lugar, Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas há muito tempo nós compartilhamos do amor pelo esporte, e em especial o esporte a motor. Sérgio Maurício está com a gente, Luque Monteiro, são as vozes da Stock Car e da Fórmula 1 aqui com a gente, para a gente falar já nessa noite, começar a dar esse pontapé inicial, dando as boas-vindas aos dois, e mais do que isso, né? Falar daquilo que nos une, senhores, que é o amor pelo esporte a motor. Eu quero começar com o Sérgio Maurício, que no Capricho vai contar há quanto tempo você nutre esse amor pelos motores, Sérgio Maurício. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Celso Miranda, uma boa noite especial para o Ricardo Molina, para o César Barros, para os amantes da velocidade e para os telespectadores do Supermotor. Olha, Celso, essa pergunta eu acho que é difícil de responder. Talvez ainda na barriga da minha mãe eu já tenha me apaixonado pelo automobilismo, mas realmente é uma paixão que eu tenho. Eu sou um locutor esportivo, eu gosto de narrar todos os esportes, mas especialmente o automobilismo. Eu tenho uma paixão muito grande, Celso. Eu acho que é 58 anos, que é a minha idade, o tempo que eu gosto. Mas falando de forma mais sincera, desde 72, quando eu comecei a acompanhar as corridas de Fórmula 1, e nós tivemos o privilégio de ter logo o Emerson Fittipaldi como campeão do mundo. Então, imagina uma criança, um garoto de 9 anos, vendo imagens de corridas de carrinho, né? Que era o que a gente imaginava quando tinha cidade. E, de repente, tendo um campeão mundial como referência, o Emerson Fittipaldi, que abriu as portas dos outros brasileiros. Muitos antes, outros brasileiros também foram à Fórmula 1. Mas com o título do Emerson, isso se tornou, digamos assim, mais fácil. Ele abriu os caminhos, ele deu os passos que eram necessários para que os outros pilotos que vieram pudessem triunfar como triunfaram Nelson Piquet, Ayrton Senna e tantos outros, o Rubinho, Felipe Massa, enfim, todos aqueles que vieram na esteira do Emerson. Então, eu acho que é isso, desde 72 que eu gosto de corridas de carro, de Fórmula 1 em especial. Celso, é um prazer muito grande estar participando desse programa, hoje como colega de casa, porque eu sempre fui telespectador do Supermotor e hoje como colega, participando do programa, eu estou muito feliz. E um abração para o meu colega que está aqui do lado, meu grande amigo Luque Monteiro, esse também, tenho certeza, nutre uma paixão muito grande pelo automobilismo. E esse é bota também, acelera também na pista. Pois é, a gente fala da nossa paixão, que a gente curte, fazemos de vez em quando, mas o Luque é daqueles assim que falou, bom, vamos falar a respeito disso. Aí ele virou sério, virou piloto, ele está ali atrás. Eu não sei se o capacete é só cópia do capacete do Roberto Moreno, mas não é só cópia por causa das cores, mas o desenho igualzinho, o Luque, que também é piloto. Mas
Luke, não vai falar de piloto agora, porque depois a gente vai fazer outro programa para você falar de piloto. Quero saber quando é que começou essa sua paixão, esse amor, né? Que é sobre essa bandeira a gente sempre esteve, que é sobre esse amor, né? Que a gente tem pelo esporte a motor. Há quanto tempo você gosta disso aqui, Luke? Bem-vindo a casa e boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Serjão, César, Ricardo, toda a rapaziada que está com a gente aí no Supermotor. Na verdade, o meu tempo de paixão pelo automobilismo é um pouco mais recente que o tempo do Sérgio. O Sérgio já está aí há 58 anos, contando o tempo da barriga da mãe já vai para 59. O meu tempo é um pouquinho menor, são 32 anos, desde o dia que eu fui acompanhar um programa de televisão que ia estrear em outra casa e tinha um grande prêmio de Fórmula 1 antes. Liguei a televisão um pouco antes para acompanhar o programa, estava passando o Grande Prêmio do Brasil de 89, foi 26 de março de 89, e eu fiquei acompanhando aquilo que nunca tinha me chamado a atenção. Falei, cara, mas esse negócio é legal. Esse negócio de corrida de carro que o meu padrinho, que os fregueses do comércio do meu pai comentam, é legal. E deu no que deu. Eu não consegui fazer outra coisa da vida além de mexer com corrida de carro. Eita, e isso é bom, porque afinal de contas, né, a gente vai unindo esses mundos, né? 72, fatalmente, o Sérgio Maurício estava lá também, acompanhando do lado do pai, da mãe, do mesmo jeito que o Luke Monteiro estava lá no comércio, né? Acompanhando isso tudo, mas é interessante isso, porque as famílias acabam, de um certo jeito, ajudando essa paixão a crescer. O Luke, você viu, né, Sérgio? O Luke não quer falar quantos anos ele tem, mas já faz tempo esse negócio dele, né? Deu pra perceber, né? Eu tenho 43, quase 44. Tá vendo? Molequinho. Não muda muito, viu, Luke? Então é isso, ele começou a gostar de corridas exatamente com 9, 10 anos de idade. Foi quando eu comecei a gostar também. Eu sou de 63, em 72 eu tinha 9 anos, então foi essa época realmente que eu comecei a gostar de corridas. Eu acho que as famílias, você falou de família, e é uma coisa muito interessante isso, porque eu me lembro do acidente que aconteceu em 73 do Roger Wilson, que foi o primeiro acidente que a gente viu ao vivo uma morte, né? Que a gente pôde testemunhar na transmissão uma morte de um piloto, aquele fogo todo, os outros pilotos descendo do carro, acho que foi o David Purley que desceu e tentou resgatá-lo, eles eram amigos. Enfim, o Roger Wilson acabou falecendo e meu pai me proibiu de ver corrida de carro. Em casa eu não podia mais ver Fórmula 1, porque um esporte que tem fatalidade não pode ver. E eu sabia que o meu tio, que morava 2 ruas depois onde eu morava ali no Flamengo, ele assistia as corridas. Então eu resolvi armar a estratégia de ir no domingo de corrida e visitar o meu tio. Bom, durou uns 2 domingos, porque no terceiro domingo meu pai descobriu, mas como é que pode? Um domingo ele vai, o outro não vai? E aí ele acabou com a minha festa e falou, então tudo bem, fica aqui e vê a corrida em casa, eu deixo você ver. Ainda numa TV preta e branca, a gente acompanhava as corridas de Fórmula 1. Bom, estão aqui conosco... De família, desculpa, né, Celso? Por favor. Porque o automobilismo ele é um esporte muito familiar. Não só as famílias gostam, como a gente vê na pista, o Luke, vocês são testemunhas, o Cezinha, na família dele, são 2 que gostam de moto lá. O automobilismo é um esporte familiar, Celso. Pois é, e aliás, para colocá-los aí nessa história, a gente estava falando de kart com o Molina, mas com o Molina dá para falar de avião, dá para falar de Fórmula 1 e tudo que é tipo de carro. E já que você citou o César Barros, o filho de um ciclista, não é? Essa história do motor, quando é que seu pai ou seu tio Aurélio colocaram o motor nessa história para vocês, Cezinha? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Sérgio, boa noite, Luke, Ricardo, Celso. Na verdade, meu pai sempre foi ciclista, mas sempre foi apaixonado por moto, né? Sempre gostou de moto. Tanto é que ele é muito na esquina do Veneno, né? Aqui em São Paulo, ali, que era a famosa esquina do Veneno, a Barão com a General. E aí ele tinha paixão pela moto, comprou moto, a gente era criança, tanto é que o meu irmão tinha 4 anos de idade quando ele chegou para a primeira moto pequena pro Alex. Mamma mia. E aí, sua mãe adorou? Minha mãe, na época, ela ficou meio receosa, mas ela sabia que meu pai já gostava de moto. Meu pai tentou comprar uma moto para ela, mas minha mãe não conseguiu andar de moto. Mas meu pai sempre tinha paixão pela moto. E ali começou a nossa paixão, né? Porque a moto, eu lembro que meu pai me levava para a escola, naquela época não era todo mundo que usava capacete, né? E ele levava os 3, né? Era eu, meu irmão e minha irmã. Eu ia em cima do tanque, eu devia ter meus 5, 6 anos, em cima do tanque segurando no guidão, que era uma 400 Ford. Meu pai, a minha irmã atrás do meu pai e o Alex atrás da minha irmã agarrada no meu pai.
E a gente ia pra escola, com a beleza. mochilinha, tudo em lancheira. Então ali Era um foi a motobus. paixão. Motobus. Motobus, Bem exatamente. definido. E era divertido. Meu pai se divertia, né? Que eu lembro que tinha uma subida em casa que saía para a escola e meu pai dava aquela esticada de primeiro e segundo, eu arregalava os olhos daquele tamanho, eu com 5, 6 anos, né? E prendia, mas eu confiava Ficou no meu até pai. hoje. Não é? Tinha que se segurar, né? Aí vocês veem, né? O Alex era o último. Era ele que tinha que segurar. A corda de segurança era o Alex Barros. E você, Molina? Essa história, o que é? É kart, avião, carro? O que é? Qual é que é a preferência? Quando é que começou isso? Bom, boa noite. Celso, o Sérgio e o Luke falaram meu nome, cara. Tá vendo? Olha, que legal. Não, é que eles Olha a anotam. Eles são honra. bons jornalistas, eles anotam. E você falou o meu, empatamos, chefe. Bom, boa noite para todos. É um prazer estar com essas duas feras aqui. Bom, eu era, assim, filho de um empregado do setor de saúde. Não tinha condições de me colocar para correr, mas sempre gostou. Então eu ia no salão do automóvel, via os mini carros que o Carcasse correu e tal. Mas só no meio da faculdade eu resolvi pegar uma bolsa de iniciação científica para ver fibra de carbono. Para conhecer a fibra de carbono, não, para pegar o dinheiro e comprar o primeiro kart. Aí peguei o kart, botava em cima do opalão, que era do meu avô, e ia correr em Caraguatatuba, num grupo pirata que chamava Amigos Kartistas de Vila Mariana. E hoje eu estou na CBA, quer dizer, saiu do pirata, Do mundo pirata. corri 25 anos e hoje eu estou conseguindo colaborar com a CBA com todo esse conhecimento. Isso é muito bom, isso é muito legal. A gente, quando fala e quando recebe assim, essa turma de amigos, é muito bacana a gente poder compartilhar com assinantes do Band Esportes, né? Esse amor que a gente tem pelo esporte, tanto que a gente gosta disso. E eu sou filho de motorista de táxi, então fui praticamente criado dentro do carro, né? O cheiro da gasolina e tudo mais. Demorou muito para eu ir no autódromo a primeira vez, porque meu pai tinha muito medo da gente ir. E a gente morava no extremo oeste da cidade, o autódromo é no extremo sul da cidade. Mas essas coisas vão juntando a gente, né? Eu gostava muito de ouvir rádio, por conta até da minha mãe, gostava muito de música, como o Luke, como tenho certeza o Sérgio Maurício. E quando eu comecei a ver essa história de corrida, que era corrida de autorama, também nesses 9, 10 anos de idade, as coisas foram se juntando, né? Rádio, música, corridas, jogo de botão, e quando a gente joga botão, né, quando é criança, você narra o jogo, né? Qual foi a sua primeira narração, Sérgio Maurício? Você adivinhou, Celso, foi de jogo de botão. Até porque eu não era muito bom, então eu não chegava na final. E aí o que acontece? Quando não chega na final, sobra para ver o último jogo, ou as semifinais. E aí começava aquela história, né? Eu sempre fui radiomaníaco. Meu pai, desde que eu era muito pequeno, me colocava no colo e com um rádio. Eu me lembro que era um rádio Transglobe. Ele, se não me engano, eram 12 faixas. Ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais, 79 metros, 45 metros. O rádio era complexo, né? E eu ouvia aquilo, ouvia as transmissões esportivas, principalmente futebol. Aliás, era o esporte mais transmitido, mas também eram transmitidas corridas de Fórmula 1 e lutas de boxe, além de corridas de cavalo. E eu, obviamente, o rádio, ele faz parte da minha vida. Esse eu posso dizer, Luke, com toda certeza, há mais de 58 anos, porque meu pai era um rádio maníaco, a minha mãe sempre ouviu também, eu com certeza na barriga da véia já estava ouvindo lá o rádio, e continuo ouvindo o rádio. Ele é um objeto maravilhoso, você traz ele para perto, você ouve no carro, você tem na cozinha, você tem no banheiro, e é um objeto que você não precisa, agora, por exemplo, o telespectador está parado olhando a gente, ele é obrigado, o rádio não, o rádio é a imaginação, você ouve e é o poder da imaginação. Então, o rádio é uma coisa mágica, uma caixinha mágica. Obviamente, o que eu fui ser? Narrador lá de botão, né? Eu ouvia as narrações do rádio e tentava reproduzir. Com que idade, Sérgio? De botão. Primeiro, isso com 10, 11, 12 anos mais ou menos, eu já fazia isso, porque eu fazia em casa isso. Eu tinha uma mesa de botão e eu jogava contra eu, né? Mão direita contra a mão esquerda, e eu narrava os jogos. Eu sempre buscava os bordões do Jorge Cury, os bordões do Fiore Giliotti, do Valdir Amaral. Valdir Amaral. Valdir Amaral foi um mestre, né? O próprio Jorge Cury, do Alcei Bueno de Camargo na Rádio Tupi. São realmente pessoas mestres dentro do rádio, e eu sempre procurei imitar eles, porque eu achava que aquilo ali era o máximo, né? A impostação de voz, você falar alto, o grito de gol, isso para mim era sensacional. E o legal é que a gente foi adaptando, né?
vai chegando para a nossa época, toda essa escola que a gente tem da memória, é a memória emotiva que vem dos pais, né? Os pais que curtiam esses narradores, a gente procura copiar e aí a gente vai fazendo as nossas adaptações, né? Com as coisas que vão acontecendo ao nosso entorno. Luque, eu comecei com Botão e Autorama. Como é que foram as suas primeiras narrações? Conta aí. Cara, as minhas primeiras narrações, elas não foram muito diferentes da faixa etária do Sérgio, tá? Não sei das suas, eu imagino que tenham sido iguais. Foram aqui no Paraná, eu já estava um pouco mais velho que vocês. Eu tinha lá meus 15, 16 anos e eu já trabalhava em redação do jornal, em editoria de automobilismo, no jornal O Paraná, aqui de Cascavel, que na época era um veículo muito respeitado, inclusive. Existe ainda, mas perdeu o respeito. E eu comecei a fazer contato com os pilotos de Cascavel, da região, de outras regiões, no automobilismo do Paraná. E um dos pilotos aqui de Cascavel, um grande amigo até hoje, um pai que a vida me deu, que é o Milton Serralheiro, e não é apelido, é nome mesmo, tá? Ele levava uma pessoa para as corridas, além do mecânico, do preparador e da família, enfim, e muitas vezes eu viajei com ele para as corridas também, ele levava uma pessoa para filmar as corridas para ele. Uma pessoa, uma câmera, ele passeava pelo autódromo durante treinos e corridas, e um dia, chegando de volta a Cascavel, ele me ligou, me telefonou lá na redação do jornal e falou: você vem aqui em casa quando você sair daí, porque eu preparei o rapaz do rádio ali, que é nosso amigo Paulo Rogério, veio aqui, montou todo um esquema e você vai narrar essa corrida para nós hoje. Eu falei: narrar? Você é louco, cara. Isso é coisa para maluco. E vocês concordam comigo até hoje dúvida. Que é coisa para maluco. Sempre fomos loucos, né, Sérgio? Sempre. Graças a Deus. E o detalhe, chegando lá, essa narração existe. Inclusive, tem postado no Facebook de alguém, eu vou compartilhar a qualquer momento. Assim que eu achar. Por favor. Eu não ia ver essa narração num monitor, num notebook, que nem existia na época ou nada. Isso a gente tá falando de 1994, tá? Ontem. Eu tinha que ver isso no visor em preto e branco da filmadora que ia rodando a fita VHS. Era um visor, sei lá, de 2 polegadas, eu colocava o olho ali e tinha que narrar a corrida em preto e branco. Eu estava na corrida, eu estive na corrida, eu mais ou menos sabia o que tinha acontecido na corrida. A categoria chamava-se Fórmula A. Era um chassi horrível visualmente, um chassi feito, sei lá, em qualquer fundo de quintal com motor Volkswagen 1.6. E eu narrei essa corrida. E o Milton Serralheiro, que foi quem me chamou para essa presepada, ganhou a corrida. Então, ele chamava as pessoas à casa dele para assistir aquela fita VHS. Vem cá, vou fazer um churrasco, uma macarronada, uma cervejinha. A corrida tá narrada pelo Luque lá do jornal. Eu nem era Luque na época, acho que era Luciano ainda, não sei. E foi a minha primeira narração. E isso puxou outra coisa, que puxou outra, que hoje eu tenho a satisfação de estar do lado de um Celso Miranda, de um Sérgio Maurício, de já ter trabalhado com César Barros, que é quem mais conhece de motovelocidade nesse Brasilzão de meu Deus. Me socorreu muito ainda nos tempos de Moto 1000 GP. Se não fosse o Cezão, eu tinha pulado do barco, viu? Não é? Você sabe que... O Celso sabe o que eu tô falando, né, Celso? Sem dúvida. A gente já se conhece há um bom tempo, o Luque trabalhando nas corridas, em assessorias de imprensa, cobrindo, fazendo matérias para jornais também. O Sérgio Maurício é que eu acompanho só como telespectador, né? Há muito tempo no Rio de Janeiro, mas então eu posso dizer o seguinte... Fã dele, né? Pois é, não, mas você sabe que uma das coisas que eu gosto muito no trabalho do Sérgio Maurício, e eu tenho certeza que ele gosta de esporte em geral, gosta de automobilismo, esporte a motor, evidentemente, mas eu lembro de ter trabalhado na TV Cultura e ter aprendido muito a respeito de vôlei com o Cacá Bizocchi, que trabalhou muito tempo na seleção brasileira e trabalhou aqui com a gente também, isso é importante a gente lembrar. E o Sérgio Maurício com o vôlei, eu sei que ele gosta de automobilismo, né? Faz muito bem a Fórmula 1, vai fazer também esse trabalho aqui muito bem no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu tenho certeza que ele tem um apreço especial pelo vôlei e eu gosto do vôlei também por conta da precisão de movimentos que faz aquele esporte. Não sei se o Sérgio pode compartilhar com a gente um pouco mais dessa visão que ele tem.
É verdade, Celso. Eu tenho uma paixão pelo vôlei também, porque eu pratiquei vôlei na minha infância, né? Eu joguei vôlei, eu fui campeão carioca, fui vice-campeão carioca. Então, o vôlei, ele tá no meu DNA. Eu, desde muito pequeno, eu jogava futebol, mas eu não era muito bom no futebol. E aí, um dia, como eu era grandão, e eu era até o Serjão na época. Depois eu virei Serginho. Mas na época do vôlei eu era o Serjão, porque eu era mais alto. Eu tinha a média de altura minha era mais alta do que a média dos garotos. E como técnico de vôlei, quando eu jogava, o Feitosa, ele um dia me viu passando, indo em direção à quadra de futsal, falou: por que você não tenta jogar aqui vôlei e tal? Eu jogava na praia de brincadeira e comecei a jogar e me encantei pelo esporte. E ali eu não fui mais para a quadra de futsal, fiquei ali com os desajeitados que não jogavam bem futebol, que iam jogar vôlei. E eu me ajeitei ali no vôlei e realmente se tornou uma paixão. Eu narrei 27 edições da Superliga, a atual edição que ainda está vigente ainda está em curso, a 27ª edição. Eu narrei alguns jogos ainda pelo Sport TV. Eu sou o narrador que mais narrou jogos pela Superliga. Eu tenho até uma placa da Superliga, dado pela Confederação Brasileira de Vôlei dos 25 anos de narração da Superliga. Então, o vôlei também tem um espaço no meu coração, um espaço guardado no meu coração. E eu espero o mais rapidamente possível que a gente também tenha na nossa grade aí o vôlei, que eu vou narrar com muita emoção e com muito amor, porque eu gosto muito desse esporte. Tem Olimpíada, tem Olimpíada. Aliás, o Luque vai falar aqui, porque, na verdade, eu acho que o Luque é futebol de salão, é isso? Fora de esporte a motor. Qual é que tem outro esporte aí que você gosta de narrar e que talvez tenha até a ver com a coisa do esporte a motor, hein, Luque? Cara, vou te confessar, não tenho problema nenhum com isso. Ano passado, no início da pandemia, Sérgio e eu fizemos uma live de Instagram e um assunto que desenrolou muito bacana e o pessoal interagiu é a multifuncionalidade do Sérgio Maurício, porque ele entende de absolutamente tudo. Eu fui desafiando o Sérgio em modalidades que ele ainda não tivesse narrado e não consegui encontrar uma. Eu, ao contrário, nunca narrei nada que não fosse corridas. Eu sou um idiota? Não, normalmente posso ser. Mas o pessoal fala: cara, como é que é você na narração do futebol? Eu falo: não sei, eu nunca narrei um jogo de futebol. Deveria ter narrado já, mesmo que fosse para consumo interno, como aquelas corridas do Milton Serralheiro, lá em 94. Ainda não aconteceu. Vai acontecer em algum momento, o futebol ou em qualquer outro esporte. Mas o que eu te interrompi, Celso, até você me desculpe a grosseria. O Sérgio falou que ele jogou vôlei, ele tem uma paixão muito identificada pelo vôlei, que é uma das especialidades deles, mas o Sérgio Maurício Droge também já foi piloto de automobilismo e isso ele não conta. Mas sabe por que a gente não conta esse tipo de coisa? Porque a gente só fez para tentar melhorar na narração. A gente não queria ganhar, a gente não é que nem você, Luque. Com certeza. Né? A gente só fez para dar... Vamos ver como é que é. O Luque não, o Luque é profissa, né, Sérgio? É verdade, eu não sou fanfarrão, eu não vou ficar contando aqui as minhas bravatas. Eu sou. Eu gosto de tudo. Não, porque assim... Eu gosto de tudo, olha só. Eu tô vendo o César Barros sentado aí, eu sou apaixonado por motocicleta. Eu comecei a trabalhar por causa de uma motocicleta aos 13 anos de idade. Filho de um casal de classe média, eu andei de push, acho que vocês nem sabem o que é isso. Maxi Push, a avó da mobilete. Primeiro eu andei de Velosolex, depois de Garelli. Aí quando eu andei de push eu fiquei apaixonado porque o cara tinha tirado o pedal e colocou duas pedaleiras. E aí você apertava aquela embreagem automáticazinha para fazer pegar, ela pegava, você botava o pé na pedaleira, acelerava e ia embora. E aquilo para mim era uma moto, eu fiquei alucinado, pedi pro meu pai. Falei: pô pai, compra uma push dessa para mim? Ele: vai trabalhar, você quer uma moto? Então você vai trabalhar. Rapaz, eu fui, 6 meses depois eu comprei a push. Tá vendo? Então, a paixão que eu tenho... ganhava bem, hein? Você pode imaginar qual é, né? E porque, Sérgio, é push no Rio de Janeiro. A puxa era velha, Luque. Isso, é push no Rio de Janeiro, porque aqui em São Paulo era PUC. A gente chamava de PUC. No Rio chamava-se puxa. E no Paraná, como é que era? Se é que o Luque sabe que existiu um ciclomotor chamado... Quer dizer, chamado não, era P1CH. Como é que era aí em Cascavel, Luque? A PUC. Cara... Eu já peguei essa conversa de vocês no tempo da Garelli. Aí, tá vendo? Pra mim, antigo pra mim é Garelli. Meu pai tinha uma Garelli, a placa da Garelli era PZ565. Opa! Que eu gostava de jogar no bicho, era macaco, né? Ganhou? Mas Ganhou? Nunca. É igual no automobilismo, nunca ganhei nada. Não, ganha experiência, né?
Hein, Luke? Como é que é ser Pronto. piloto? Porque assim, ó, agora você está aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, está fazendo a estoque, mas eu tenho certeza que você está pensando nos espaços de agenda aí para correr também, não? A Cascavel de Ouro, pelo menos, eu devo correr, né? Alguma coisa eu tenho que conseguir correr esse Eu ano. devo correr é ótimo, hein? Vai correr, né? Se der, espero que sim, mas é assim, eu comecei a correr em 2015. Nunca fiz nenhum campeonato completo nem nada. E nunca deixei de aceitar ou de honrar algum compromisso de trabalho para honrar um compromisso de corrida. Então, a corrida é um hobby. Eu já ganhei dinheiro para correr, se você quer saber. Aí, ó. Celso e Sérgio. Não, que isso? Parece papo de maluco. Muitos pilotos estão assim, como? Ó, o WhatsApp vai começar. Eu tô com o celular aqui ao lado. Pode preparar. O WhatsApp vai começar a apontar mensagens aqui. Já ganhei dinheiro para correr, é verdade. Mas assim, a minha parada é trabalhar com automobilismo em ramos jornalísticos. Nos últimos anos, notadamente com a narração de corridas. Hoje eu tenho a felicidade de estar num time de gigantes como o Sérgio, como o Celso, como o Cezão, que está com a gente aí, como tantos outros, Mariana, Reginaldo, e tem uns nomes que a gente não pode falar ainda, mas sexta-feira todo mundo vai saber também. Um grande troféu, tem bastante troféu aqui de corridas que eu fiz aqui e ali. O grande troféu hoje é poder falar, ó, tô com o Celso Miranda, tô com o Sérgio Maurício, tô com o Reginaldo Leme, tô com Mariana Becker, trabalhando no Grupo Bandeirantes e, cara, arrepia. Eu não sou muito fresco para essas coisas, eu sou um cara meio gelado, apesar de me achar extrovertido, eu sou bem gelado em questões emocionais, vamos dizer assim, mas arrepia quando fala uma coisa dessa. Ontem o Sérgio Maurício colocou nas redes sociais dele uma foto com o olho da Band atrás, minha casa nova, alguma coisa assim, ele escreveu. E aquilo me arrepiou, não só pelo apreço, pelo carinho que eu tenho pelo Sérgio, mas olha o tamanho, a grandeza, né, do profissional que a gente tem no Grupo Bandeirantes hoje, chegando para comandar as transmissões da maior categoria do automobilismo mundial. Isso é um troféu para o Celso, é um troféu para mim, é um troféu para o Denis Gavazzi, para o Leandro Tocha, para todo mundo. Sérgio, a nossa reverência, o nosso aplauso e o nosso agradecimento por você estar com a gente aqui também. Conta um pouquinho a mais quando você chega no churrasco de domingo. Não vai ter muito churrasco de domingo agora, né? Agora vai ser terça e quarta-feira. Não sei, hein? A gente... a menos depois que da corrida vai ter, né? Depois da corrida vai ter, você pode ter certeza. É só guardar o distanciamento e agora tem um monte de marca com cerveja 00, aí a gente vai poder curtir até churrasco com cerveja. Pronto. Mas você falou tudo, seu Luke. Quando a gente viu essa foto aí do Sérgio Maurício com o olho da Band ali atrás, foi realmente emocionante. E para o Sérgio Maurício, eu imagino vou mandar para o Celso depois. Aí, tá vendo? E para o Sérgio Maurício, eu queria até porque a gente está no finalzinho aqui desse nosso momento para a gente fazer essa recepção de vocês, que para mim é muito importante, mas para falar desse amor, né? A gente está no Grupo Bandeirantes de Comunicação e, mais uma vez, eu quero lembrar que o que nos une é o amor pelo esporte, é o amor por essa profissão de narração, que a gente já pôde aqui rapidamente passar, né? Tem a ver com a história das nossas famílias, da nossa infância, de tudo que a gente foi aprendendo na vida e juntar um pouco do que a gente tem de emoção e poder passar isso para o público é muito legal. E como é a primeira vez, depois de muito tempo que o Sérgio Maurício sai de uma casa e troca de casa, queria de novo dizer para o Sérgio Maurício, mesmo que eu já falei para o Luke, seja bem-vindo. Olha, o Celso, Luke, amigos do Supermotor, eu só posso dizer uma coisa, o que é uma palavra que está muito em voga agora e que é muito dita, mas talvez não seja dita, às vezes, com o coração. E pode ter certeza, o amigo da Band do Band Esporte, que está vendo o programa nesse momento, eu falo de coração, eu só tenho gratidão pela Band, porque ela me tirou de uma zona de conforto, ela me fez uma proposta excelente profissionalmente, e eu conversei isso, inclusive, hoje de manhã com o Elias Júnior no primeiro tempo, que por um acaso eu li uma matéria muito especial essa semana que passou, essa semana ainda de negociações, que a gente estava fechando valores, chegando num acordo financeiro e profissional, e eu li uma matéria muito interessante sobre salário emocional, que é mais do que tudo. Isso paga o nosso interior,
Isso paga o nosso coração, paga aquilo tudo que a gente passou pela carreira, todos os aprendizados, todas as roubadas, porque a gente passa um monte de roubada, você que está aí do outro lado não sabe, mas é muita roubada que acontece, é muita situação difícil que a gente tem que segurar no ar. E tudo aquilo, as madrugadas todas acordado, e, enfim, tudo isso vale a pena quando você tem um convite e quando você tem uma recepção que eu tive na Band. Eu ontem, quando tirei a foto, eu estava fazendo fotos, inclusive, promocionais para a Band, eu resolvi tirar uma foto com o meu celular e falar da minha nova casa. Eu passei 29 anos no Sport TV. Eu entrei no canal, o canal chamava-se Top Sport ainda. Eu coloquei o primeiro, o segundo tijolinhos lá no Sport TV. E durante todo esse tempo eu só posso ser grato a todo o Grupo Globo, porque eu me formei um narrador esportivo, na acepção da palavra, lá dentro. Mas esse convite da Band, como eu falei, me tirou da zona de conforto. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emissora, eu já mudei de emissora. E o desafio da Fórmula 1 foi a coisa que mais me encheu os olhos. Eu poder ser protagonista, poder ser o narrador esportivo da Fórmula 1, uma coisa que eu sonho lá atrás, aquele sonho lá de 72, que eu ouvia o Tércio de Lima, o Ciro José narrando as corridas, depois, mais adiante, o Luciano do Vale, depois Galvão Bueno e todos os outros que vieram narrando corridas, Luiz Alfredo, enfim, todos aqueles que narraram corridas pela TV Globo e também aqui pelo Grupo Bandeirantes. Então, eu estou me sentindo numa felicidade, numa gratidão, vontade da cambalhota, rabo de arraia, estrela, mortal. Eu tô realmente tudo no capricho. Tudo no capricho, é claro, né? Fazendo aqueles movimentos perfeitos. Mas é isso, Celso, eu só tenho, essa é a palavra minha hoje, é gratidão por tudo que aconteceu, por toda a manifestação da rede social, falando no meu nome, muito antes do Denis Gavazzi, que é o nosso diretor de esporte, ligar para mim, a rede social já falava. Então, eu acho que isso tudo é o que eu falo para vocês. Eu realmente estou muito feliz com isso tudo, muito grato ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Senhores, eu quero encerrar esse nota. Vocês estão vendo aí em casa, né? Nas redes sociais do Sérgio Maurício. Aliás, podem copiar aí, vocês estão assistindo e vendo. Anotem, é aí que é para seguir, para a gente conversar sobre esporte a motor. A partir de agora, debaixo desse guarda-chuva do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente vai ter muitas outras oportunidades para a gente conversar, falar de esporte a motor. Espero que logo, né, vocês aqui no estúdio, junto comigo, com o César, com o Molina, para a gente falar mais de perto a respeito desse amor que nos move, que é pelo esporte e pelo esporte a motor. Nesse momento, muito obrigado à participação de vocês. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui para seguir falando de esporte a motor aqui no Supermotor. Obrigado, senhores. Até logo mais.